Galera, bom dia. A capacidade que o Kim Paim tem de achar as coisas e contar a história e mostrar pra gente algo que a gente nunca reparou, né? Às vezes estava na nossa cara, a gente nunca reparou. Muito interessante. Curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Aí, olha isso aqui agora. O Twitter tá banido, né? A esquerda tá relativamente feliz. Tem alguns pesos pesados na esquerda que estão celebrando o fato que, como agora não existe mais o Twitter, as pessoas realmente já migraram lá pro Blue Sky, a bolha da esquerda, e lá se tornou um terreno maravilhoso, um terreno que só tem postagens de amor, não tem fake news, não tem desinformação, não tem extrema direita. Toda a galera da esquerda só vê um discurso único. É único. Todos pensam igual, todos veneram o Lula. A operação foi bem sucedida. Muito bem sucedida. E no que depender deles, eles vão manter o Twitter bloqueado. Aí o Guilherme Amado vem para nos contar que redes sociais aumentaram a escala de discurso de ódio. E quem disse isso foi um grupo do G20, e como vocês devem lembrar, neste momento o G20 está sob a presidência do Brasil. Aí esse colegiado que falou isso sobre a rede social se reuniu em Maceió, é presidido pelo Brasil, e uma das autoridades envolvidas nesse comunicado que fala que a rede social, discurso de ódio que é muito ruim, foi João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência. O grupo de trabalho defendeu também que as plataformas de redes sociais ajam com responsabilidade com a lei. Tá falando, obviamente, do Twitter, né? Óbvio que é do Twitter. E olha que curioso. Vamos voltar em janeiro de 2023. Mais especificamente no Atlas, página 49. Olha quem aparecia. João Brant. O João Brant, que tá aqui, nesse ponto. Esse mesmo João Brant que tá aqui, ó. Gringa Brasília, 2 de janeiro de 2023. Nomeado o novo secretário de Políticas Digitais para o governo Lula, João Brant. Infelizmente, é mais um nome financiado pelas fundações neoliberais dos Estados Unidos. Open Society, Luminate, Domidiar. E isso não é teoria, são os fatos. Ela coloca ali o card. E depois ela fez até uma threadzinha. Muitos não percebem, ou talvez não entendam, que foi assim que a esquerda elegeu Boric, aliás, os americanos no Chile. Quando ela fala americano, está falando aliado ao que a direita chama de globalismo, sabe? A turma lá do Partido Democrata. Foi a própria esquerda que começou a aceitar as fundações dos Estados Unidos, suas mídias e mídias. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Os militantes da esquerda começam a aceitar e promover as mídias ONGs da esquerda compatível. No curto prazo, isso não tem problema. Eles apoiam Lula e as causas da esquerda, mas o truque é no longo prazo. Irão promover Boulos, presidente, Amazônia Internacional e vocês irão apoiar. O Brasil está em chamas e muita gente vem questionando, né? Será que o Brasil está apto a cuidar da Amazônia sozinho? E Boulos, presidente, ainda não, mas prefeito é o candidato. A esquerda e seus militantes, sem perceber, está se tornando a esquerda compatível. Veja como ninguém questionou as nomeações das fundações americanas ou a Janja. Muitos da esquerda, sinto dizer, já são esquerda compatível. E essa metamorfose está muito evidente neste momento. A gente na direita não tem essa história da direita permitida, direita permitida, direita permitida. A tal esquerda compatível seria mais ou menos isso, da direita permitida. E a gringa ela fez um vídeo, eu estava assistindo, ela estava mostrando assim documentalmente de onde nasce essa movimentação da esquerda compatível. E ela vai construindo assim, colocando assim alguns fatos. Não é que foi algo totalmente aleatório. Do mesmo jeito que a gente fala, olha, o sistema no Brasil está tentando criar uma direita permitida, né, para afastar Bolsonaro, todo o pessoal que realmente quer ver algum tipo de mudança concreta no Brasil. Esse movimento ele aconteceu internacionalmente. Quando ela fala isso, tá falando, ó, cara, o tá falando em linhas gerais. Vamos traduzir para o nosso vocabulário da direita. As forças globalistas tomaram conta do governo Lula e estão a criar uma metamorfose na esquerda brasileira
para vocês serem aceitos pelo sistema. Quando você olha o PT hoje, vamos olhar de forma muito honesta, o PT hoje, ele é o mesmo PT dos anos 80? Não é. O PT hoje, no Lula nos seus discursos, ele fala as mesmas coisas que ele fala nos anos 80? Não fala. O PT nos anos 80 começou com a união de grupos relativamente divergentes. Ao longo do tempo, esses grupos foram se quebrando, foram saindo do PT. O PSOL, ele não saiu do PT para ser uma legenda identitária. O PSOL saiu para tentar ser esquerda raiz e ficou pior do que a encomenda. Não sei se vocês assistiram na época ou lembram. A gente falou sobre isso, acho que mais ou menos junho, julho do ano passado. Tá nos Atlas. E foi mais ou menos assim. Quando estava na eleição de 2022, 2002, Lula versus Serra, o Soros começou a fazer uma campanha, né? Uma campanha meio fake contra o Lula, né? Tô com medo de o Lula entrar, né? Desestabilizar o Brasil, etc, tudo mais. Tava botando uma pressãozinha que é pra ver se o Lula sentava com ele pra conversar. Aí depois sentou, todo mundo fez a festa, ficou amigo. O Lula foi à esquerda compatível. Em paralelo com isso, o José Dirceu, isso eu lembro, a gente comentou isso, eu lembro a data. Foi em janeiro deste ano, um dossiê chamado Lula Aranha. José Dirceu conta depois no livro, biografado. José Dirceu contatou Mário Garneiro, um cara que nos anos 80 escreveu um livro chamado Jogo Duro, que falava aí que talvez Lula, né, foi escolhido a dedo para ser o nome aí para controlar os movimentos sindicais e tudo mais, pelo próprio establishment. E aí falava o Garneiro, ele que foi o cara que abriu portas dentro do Partido Republicano na época, né, era o Bush, para o Dirceu, posteriormente para o Lula. E aí todo mundo ficou, né, feliz, contente e sorridente. Em anos anteriores, isso está nos dossiês do Arquivo Nacional, o Lula foi para os Estados Unidos para se encontrar com Peter Bell, que é o pai do FHC, não o pai biológico, mas o cara que deu dinheiro para o FHC, que era o diretor da Fundação Ford no Brasil, ele que deu dinheiro em 1969 para o FHC fundar o SEBRAP. Então o Lula sempre foi pró-establishment. Aí o PT... ele tinha iniciado, se não me engano, em 2000 ou foi em 99, o chamado Fórum Social Mundial. A ideia do PT com esse fórum era ser um contraponto do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Boca de Mosquito. E aí o que aconteceu? Quando Lula é eleito em 2002, chega janeiro de 2023, a turma do Fórum Social Mundial estava assim, agora a gente vai ter o presidente do Brasil, a gente vai peitar o imperialismo. O que foi que teve? Lula não foi para o Fórum Social Mundial e foi visitar o Klaus. E é dali que tem aquela foto clássica que tá o Lula de mão dadas com o Soros e o Palocci. Aquela foto do Lula apertando a mão do Soros é isso daí, 2003. Nisso começam a surgir as críticas do M. Sader, críticas da... começa com M, Marina... Não é Marina, tô com o nome... Heloísa Helena, Marina Helena. A Heloísa Helena. E ali começa o racha que é fundar o PSOL. Por quê? Porque o Lula já estava de joelhos, o chamado imperialismo para a agenda globalista ali. Ali já estava. Aí você está vendo o governo Lula agora. 100% alinhado à agenda globalista de censura. Só que não é de hoje. O Lula sempre foi isso daí, um globalista. Sempre foi e seguirá sendo. E olha o que ele está aqui planejando. O nome do evento de Lula com líderes democráticos em Nova York, articulado há meses por Lula em parceria com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. O evento que vai reunir líderes de países democráticos em Nova York ganhou o nome Em Defesa da Democracia, combatendo os extremismos. Os extremismos só de direita, né, Lula? Porque extremista mesmo é você e seus amigos. Até agora, pouco mais de 10 dias antes, o governo ainda não divulgou o nome de nenhum participante confirmado no evento. Essa cúpula também não nasceu agora. Essa cúpula nasceu, não foi em diálogo com Pedro Sánchez. Essa cúpula nasceu em fevereiro de 2023, após visitar o Biden nos Estados Unidos. Mas não foi revelado em fevereiro, foi revelado em abril do ano passado, pelo Alexander Burns, na matéria do Político, que conversou com congressistas americanos que tiveram com o Lula. Pessoas que se encontraram com o Lula nos Estados Unidos e contaram para o Alexander Burns qual era o plano. E tá aí agora. Ó.
A união dos grandes democratas para derrotar a extrema-direita. Tá aí, ó. Dia por dia acontece a coisa aqui, uma coisa colar. Uma coisa aqui, uma coisa colar.